Rapaziada, hoje é dia de Vasco da Gama, já às 4 horas da tarde tem Vasco e Fortaleza pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. E é claro, um jogo difícil, um jogo complicado, um jogo que preocupa todo torcedor vascaíno, principalmente porque nas últimas partidas o Vasco não foi bem. Vem de uma derrota pelo placar de 4-2 para o São Paulo, vem de uma derrota também para o Santos em São Januário pelo placar de 1-0, um empate contra a equipe do Coritiba no Couto Pereira pelo placar de 1-1, um empate contra o Fluminense, um empate contra o Palmeiras. Jogos de fato ruins que fazem o torcedor vascaíno se questionar com relação a esse desempenho que terá hoje contra a equipe do Fortaleza no Castelão. A gente vai trazer informações sobre esse jogo aqui neste Fala Gigante, neste pré-jogo do Gigante, como você preferir chamar, trazer informações aí sobre como o Vasco vai a campo para essa partida de hoje, já que teremos duas mudanças com relação ao time que enfrentou o São Paulo no sábado passado lá no Morumbi, mas também falaremos sobre muitas outras novidades. Falaremos sobre reforços, mercados, tem jogador do futebol argentino sendo sondado pela diretoria vascaína, tem também jogador do Palmeiras sendo oferecido à diretoria cruzmaltina e muitas outras informações. O que eu tenho para falar a vocês é o seguinte, torcedor. Para quem acompanha o meu canal, sabe muito bem que o Acorda Vascão não foi colocado. Não colocamos o Acorda Vascão neste sábado, mas estamos aqui com este Fala Gigante, pré-jogo do Gigante, como você preferir falar, com muitas informações. Um vídeo de fato imperdível para você, torcedor vascaíno, que quer ficar muito bem informado sobre tudo o que acontece no nosso Gigante da Colina neste sábado de manhã. Porém, antes de começar, como eu sempre faço aqui no canal do Gigante, quero dar as boas-vindas a todos que estão chegando aqui ao nosso canal pela primeira vez. Para quem não me conhece, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. Rapaziada, o negócio é o seguinte, estamos aí na meta de chegarmos aos 93 mil inscritos. Falta pouco, então contamos com você e além de tudo, é claro, estamos aqui todos os dias, sempre 3 vezes ao dia, com muita informação, muita novidade do nosso Vasco da Gama, então contamos aí com a sua inscrição. Se você quer ficar sempre muito bem informado sobre tudo que acontece no nosso Vasco, se inscreva no nosso canal. Não sai desse vídeo sem se inscrever. Além disso também, não sai desse vídeo sem deixar aí o seu like, o seu joinha, o seu gostei e também não sai desse vídeo sem aqui embaixo deixar nos comentários quanto você acha que será esse jogo de hoje entre Vasco da Gama e Fortaleza. Tranquilo, rapaziada? Mas vambora, né? Sem muita enrolação, gente, falar logo de Vasco da Gama. E eu quero começar este Fala Gigante, este pré-jogo do Gigante, não sei de fato como chamar esse vídeo, com informações se tratando do mercado do futebol, pois muitas novidades movimentaram demais esse sábado de manhã. O torcedor vascaíno, é claro, acordou preocupado, ansioso com a partida que irá acontecer daqui a pouco no Castelão. Porém, muitas outras novidades surgiram que movimentaram muito a tarde da torcida vascaína. A primeira delas aconteceu na parte da noite de ontem. Essa informação veio através do jornalista Fábio Torres, lá no portal vascaíno.net. Qual foi a informação dada por esse grande jornalista? Que no caso o Vasco da Gama sondou a situação de um atacante que nesse momento pertence ao Racing da Argentina. Um jogador aí de 28 anos chamado Hugo Fertoli. Para quem não conhece, ele é um atleta que é ponta esquerda e além do Racing, esse clube argentino, ele também tem passagens por outros clubes da Argentina, sendo inclusive um deles o Talleres. Talleres, clube que no qual lá no início da temporada o Vasco também fez uma sondagem por um atleta de lá, o Diego Valioyes. Lembram dele? E agora o Vasco faz aí sondagens pelo Diego Fertoli, que veste a camisa do Racing, mas também teve passagens por esse clube em outras temporadas. Um jogador de muita qualidade, um jogador de 28 anos, um jogador de um setor que é de fato carente nesse momento dentro do nosso cruzmaltino. Qual é a situação que tivemos? Foi que o Vasco buscou informações sobre o atleta. Há ainda outro time brasileiro também interessado na sua contratação, mas nada se iniciou ainda com relação a negociações, nem por parte do Vasco, nem com relação a esse outro clube brasileiro. Apenas sondagens, apenas busca de informações. O atacante já fez 2 gols contra a equipe do Flamengo disputando Libertadores. Um gol foi marcado vestindo a camisa do Racing nesta temporada e o outro gol foi marcado quando ele vestia a camisa do Talleres da Argentina. Então o jogador acostumado já a meter gol, né, no nosso maior rival. Então um jogador que já tem moral com o torcedor vascaíno com toda certeza, antes mesmo de se tornar um reforço, caso venha a se tornar.
mas é um jogador que foi sim sondado, um atleta que está atuando nesse momento no Racing e um jogador que é de uma posição carente no setor ofensivo do Cruz Maltino. Confirma ainda mais informações que a gente vem trazendo a vocês nos últimos vídeos. O Vasco vai trazer o Serginho. O Vasco tem interesse na contratação do jogador e já está tudo acertado entre as partes. Mas o Serginho não é um atleta que vem para ser titular da ponta esquerda. É um atleta que o Vasco viu como uma boa oportunidade de mercado e traz para compor elenco. O Vasco ainda foca na contratação de um camisa 10 e o Vasco ainda foca na contratação de um atacante que atue pelo lado esquerdo do campo. Tranquilo, rapaziada? E falando, é claro, em volante, em posições carentes, hoje, pela parte da manhã, tivemos uma informação muito interessante sobre mais um nome dessa posição de primeiro volante. O Vasco busca um jogador por ali e o mercado, é claro, já sabe muito bem disso. A partir desse momento, o mercado começa a sinalizar à diretoria vascaína alguns nomes que poderiam chegar ao Vasco da Gama. Dentre esses nomes, tivemos nesta parte da manhã uma informação de que o Jailson, atleta do Palmeiras, foi oferecido ao Cruz Maltino. A diretoria passou sim nesse momento a cogitar a sua contratação, já que, como a gente vem informando a vocês nos últimos vídeos, as duas opções hoje do Vasco para a posição são muito difíceis de serem contratadas. O volante Cuéllar é um jogador que recebe um alto salário na Arábia, tem o desejo de retornar sim ao Brasil, mas o Vasco vai enfrentar concorrência para sua contratação e dificuldades para conseguir contratar o atleta. E o Roman Campuzano, as últimas informações que chegaram sobre esse atleta é que o Boca Juniors quer vender e o Vasco, nessa janela de transferências, não irá comprar. Então são dois nomes que têm de fato suas dificuldades na contratação e automaticamente o Vasco, é claro, além deles, já começa a buscar outras opções no mercado. Eu vi inclusive ontem um amigo comentando no vídeo, eu sempre dou uma olhada no comentário de vocês nos meus vídeos. Eu vi ele colocando até em tom de zoeira, se é assim que eu posso falar. Lucas, você falou que eu já era a opção A, que o Roman Campuzano é a opção B. E quem é a opção C? A gente pode colocar o Jailson como essa terceira opção. É um volante que conta sim com a simpatia da comissão técnica e nesse momento deseja contratar um jogador com mais pegada, mais experiência para o setor de meio campo e o Jailson pode sim ser esse nome. O Palmeiras, segundo notícias aí da página torcedores.com, não pretende dificultar a negociação, essa possível ida do jogador ao clube de São Januário, até porque nesse momento o Jailson não vem sendo aproveitado pela diretoria, aliás, pela comissão técnica, né, no caso do Abel Ferreira. Essa saída do Jailson pode até ser ali um alívio financeiro para a folha salarial do clube paulista. Segundo a apuração, aí o Jailson recebe algo em torno de R$500 mil mensais no Palmeiras, um valor hoje que está dentro da realidade financeira do Cruz Maltino. Além do Vasco, o nome dele também foi oferecido a Botafogo, Cruzeiro, Fluminense, Grêmio e Internacional. Bom nome, torcedor? Coloque a sua opinião aí nos comentários, pois caso o Vasco não consiga fechar aí, né, com Cuéllar, com Roman Campuzano, terá que apelar a outros nomes e o Jailson é uma dessas opções que o mercado sinalizou ao Cruz Maltino. E temos ainda um terceiro nome, torcedor. Um terceiro nome que não chegaria nesse ano, né, de 2023, porém em 2024. Se trata aí do Souza. Sabe quem é o Souza, né? A cria das categorias de base do Vasco da Gama. Nesses últimos dias, deu uma entrevista exclusiva ao jornal O Dia. Nessa entrevista, o Souza esclareceu diversas situações que vem acontecendo na carreira dele atualmente. Ele falou sobre a China e, inclusive, confirmou que nesse momento ele não teria condições de vestir a camisa do Vasco da Gama. O Souza disse isso. Ele, em palavras, né, em uma resposta dada aí ao jornal O Dia, ele confirmou que tem uma realidade bem diferente daquilo que ele imaginava ao chegar nos 34 anos. Disse que tem uma lesão no menisco do joelho que faz com que ele venha a ser impossibilitado, né, de conseguir atuar em todos os jogos, ainda mais no calendário brasileiro, que é um futebol mais puxado, e inclusive confirmou que chegou a conversar sim com o Paulo Brax. Para quem acompanha nosso canal sabe que a gente sempre fala sobre isso, né? Da conversa que rolou entre o Souza e o Paulo Brax lá no CT Moacir Barbosa, às vésperas de um jogo contra a equipe do Flamengo no Campeonato Carioca. Nessa conversa, o Souza revelou o desejo de retornar ao Vasco, mas também revelou essa dificuldade que ele estava convivendo com muitas lesões. Ele deixou bem claro que não teria condições de, nesse ano, nessa temporada, vestir a camisa do Vasco, até porque ele foi até mesmo colocado para ter que passar por um processo cirúrgico
para recuperar essas dores que vem sentindo no local do joelho. Ele preferiu não operar, fazer um trabalho de recuperação mais longo, né? No caso, quase um ano nesse trabalho de recuperação, e exatamente por esse motivo foi atuar no futebol chinês. Mas ele confirmou sim que conversou com o Paulo Brax e se colocou completamente à disposição de ajudar o Vasco da Gama, mesmo com as limitações. Até por isso ele assinou seu contrato com o Beijing Huan da China apenas até o final do ano, pois o desejo dele é retornar ao Cruz Maltino em 2024. Souza confirmou, disse que sim, acompanha todos os jogos do Vasco da Gama, está sempre em contato com um dos jogadores desse elenco do Vasco, que é o Alex Teixeira, segundo o Souza, inclusive um dos grandes irmãos aí que ele tem no futebol, e disse, inclusive, que o Vasco tem de tudo a evoluir. 2024, segundo o Souza, será um ano de evolução e crescimento para o Cruz Maltino. Então, gente, o Souza de fato está muito empolgado. O Souza, nesse momento, como a gente confirmou, tem o desejo sim de retornar ao Vasco da Gama. Está lá na China com esse objetivo. E só para trazer de fato a vocês, né, a frase do Souza, para não ficar apenas em palavras, mas para vocês darem uma olhada naquilo que ele falou sobre a situação dele, ele disse assim, ó, abre aspas: "Eu hoje tenho uma realidade bem diferente daquilo que eu imaginava quando chegasse aos 34 anos. Infelizmente, tenho uma lesão no menisco do joelho que me impossibilita de jogar todos os jogos, ainda mais no calendário brasileiro. Mas eu conversei com o Paulo Brax sobre isso e disse que se de alguma forma eu servir para ajudar o clube, mesmo com minhas limitações, eu estou à disposição. Tenho contrato até dezembro no Beijing." Então, de fato, o Souza se colocando à disposição do Vasco e ano que vem poderemos ter aí o retorno do Cruz. O jogador quer muito vestir a camisa do Cruz Maltino aos seus 35 anos de idade. A pergunta que fica é, tem condições? Esse ano ainda, lá na Turquia, ele era um dos grandes destaques, capitão do Beşiktaş, clube um dos principais, se não o principal clube do futebol turco. Por que não? Ele não pode vestir a camisa do Vasco no ano que vem e ser um atleta aí para trazer a sua experiência e compor elenco. Gosto dessa opção, mas fica aí essa dúvida ao torcedor vascaíno. E agora, rapaziada, falar de Vasco da Gama e Fortaleza, porque hoje teremos às 4 horas da tarde esse jogo importante para o Cruz Maltino e para a sua sobrevida no Campeonato Brasileiro. Hoje o Vasco é um clube que está na zona de rebaixamento do Brasileirão. Hoje o Vasco é um clube que ninguém acredita na vitória. Inclusive, gente, segundo o palpite do GE, de 8 palpites, 7 dão como certa uma vitória. A vitória, do Fortaleza, e apenas um, que é o Carlos Mansur, acredita na vitória do Vasco da Gama. Nem sequer um empate foi colocado. Todos acreditam que o Fortaleza vai passar o carro hoje lá no Castelão em cima do Vasco da Gama. Um jogo que tem suas mudanças. Como a gente informou a vocês, o Vasco vai com algumas mudanças no time titular. Mas essas mudanças acontecem desde o time titular até a lista de relacionados. Lembra que a gente informou a vocês no vídeo de ontem, no Boa Noite Gigante, e também no Fala Gigante, sobre a ausência do Rauan Cruz. Rauan Cruz, atacante contratado junto ao Santos, perdeu espaço no elenco para o Ryan, cria das categorias de base do Vasco de apenas 17 anos. Ryan vem impressionando muito nos treinos, impressionou inclusive a comissão técnica a marcar 4 gols em um dos treinos que aconteceu durante essa semana, e exatamente por isso o Ryan ganhou essa vaga dentre os relacionados, tirando a vaga do Rauan Cruz. E sobre a situação do Rauan Cruz é muito mais fundo do que nós imaginávamos. Informações que tivemos nessa manhã de sábado é que o Vasco nesse momento já até mesmo deseja, está cogitando encerrar o empréstimo do jogador. Rauan Cruz assinou um empréstimo com o Vasco até o final do ano, ele é um atleta que pertence ao Santos, e o Vasco nesse momento cogita sim encerrar esse empréstimo com certa antecedência. Encerrar ele já nessa janela que irá acontecer no mês de julho e fazer com que o atleta volte ao Santos Futebol Clube. O encerramento desse empréstimo estaria acontecendo antes mesmo dos 6 meses colocados aí como correto, né? Correto não, mas antes do final do contrato. Ele ficaria menos de 6 meses no Vasco da Gama, isso que eu quis dizer. O Vasco viu na época o Rauan Cruz como uma excelente oportunidade de mercado. Maurício Barbieri, inclusive hoje técnico do Vasco, que foi um grande entusiasta da contratação do jogador. Porém, segundo informações, nesse momento ele não está conseguindo se firmar, está muito abaixo dos jogadores que hoje fazem parte do elenco do Vasco da Gama, não à toa, nem sequer relacionado foi para essa partida de hoje. E exatamente por esse motivo o Vasco cogita já encerrar o vínculo contratual antes que ele termine. Ou seja, o Vasco contrata um atleta, o atleta não vai bem, e aí depois diz, né, que foi uma oportunidade de mercado que não deu certo. Desde o início, muitos torcedores falavam que se fosse para trazer um atleta tão jovem como o Rauan Cruz, um atleta pouco firmado no profissional do Santos, era melhor ficar com alguns jogadores aqui da base do Vasco. E é uma realidade, não à toa, hoje nem sequer utilizado, nem sequer relacionado o Rauan Cruz está sendo nas partidas. Mas enfim,
Expectativa aí que o Vasco inicie essas negociações com o Santos para não encerrar de fato, né, não praticamente uma rescisão contratual com o atleta e o clube paulista. Sobre Vasco e Fortaleza, para prosseguir, o Vasco vai com algumas mudanças nessa partida de hoje. O Ryan, que entrou no lugar do Raul Cruz, não será o titular, mas estará no banco de reservas. Titular nessa partida de hoje são duas novidades: Alex Teixeira e Manuel Capasso, dois jogadores que não estavam nessa última partida contra a equipe do São Paulo no Morumbi nesse último sábado. Então, com isso, a equipe vai dessa maneira para enfrentar a equipe do Fortaleza. No gol, Léo Jardim, na zaga Capasso e Léo, na esquerda Piton, na direita Pumita, no meio campo Jair, Galarza e Barros, e no ataque Gabriel Peck, Alex Teixeira e Figueiredo. Esse deve ser o Vasco da Gama, que não conta com seu atacante Pedro Raul, camisa 9, pois está suspenso, e também não conta com Robson no sistema defensivo, pois além de ir muito mal nesses últimos jogos, acabou sentindo algumas dores na coxa e pediu para ficar aqui no Rio de Janeiro. O Vasco que vem mal, o Vasco que está na zona de rebaixamento, pega um Fortaleza ao contrário disso, bem, um Fortaleza que mesmo diante de não estar conseguindo vencer as suas partidas no Campeonato Brasileiro, vindo inclusive de 2 derrotas no Brasileirão, venceu nessa semana na Sul-Americana a equipe do São Lourenço pelo placar de 3-2, jogando num Castelão muito cheio. Então vem confiante para esse jogo, vem com tudo para cima do Vasco da Gama, e o Vasco terá que usar, se ainda temos, né, claro, a sua camisa nesse momento, para conseguir passar por cima do Fortaleza lá no Ceará nessa tarde de sábado. No jogo duro, um jogo difícil, mas como a gente, sendo torcedor vascaíno, acredita na vitória do nosso gigante da colheita. Você está confiante, torcedor? Será que dá Vascão nesse jogo de hoje? Coloque aí a sua opinião nos comentários. A gente fica por aqui. Esse foi o Fala Gigante, pré-jogo do Gigante, como você preferir chamar. O primeiro vídeo desse sábado, e ainda voltaremos com o pós-jogo, ainda teremos ainda mais um videozinho nesse sábado para fechar com 3, né? Como a gente sempre gosta de fazer. Muito obrigado por ter ficado aqui até o final. Se inscrevam, compartilhem, deixem o seu placar aí embaixo. Eu acho que hoje é 1-0, Vasco sofrido. E como eu sempre falo, ó, saudações vascaínas.